O projeto que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é a construção desse porta-chaves com uma mini prateleira que eu fiz para colocar aqui na porta de saída para a garagem de casa para eliminar essa bagunça que ficava sempre em cima de uma bancadinha que tem aqui. Esse projeto foi feito inteiramente com material de pallet, tanto a madeira quanto os pregos aqui dos ganchos foram retirados de pallets. E sim, eu sei que eu já falei aqui no canal que madeira de pallet não vale a pena e essa continua sendo a minha opinião. Só que eu descobri isso depois de ter trazido um monte de pallet para casa, ter desmontado, limpado essa madeira, armazenado toda ela. Então eu preciso dar algum destino para esse monte de ripas que eu tenho guardadas aqui. Ou seja, você vai ver mais projetos parecidos com esse daqui para frente no canal. Espero que desse vídeo você consiga extrair alguma coisa de útil que agregue na sua jornada dentro da marcenaria. E claro, se você quiser replicar, eu acho que é um projeto bastante válido para você reutilizar material e desenvolver algumas técnicas e algumas habilidades como marceneiro de final de semana. Para esse projeto eu separei aqui algumas ripas de pallet que eu tinha sobrando aqui na oficina e eu vou começar a preparação desempenando uma face e uma borda dessas ripas. Agora eu tenho duas superfícies de referência que vão me permitir fazer as duas próximas usinagens também. Então eu vou poder cortar na serra de bancada, todas as ripas vão ser cortadas com 6 centímetros de largura e posteriormente eu posso passar no desengrosso para acertar a face oposta a essa que já foi devidamente aplanada. Madeira usinada, agora é hora de preparar a colagem das peças, dessas principais aqui pelo menos, e depois das outras. Eu vou olhar aqui todos os lados para tentar manter a melhor face da madeira virada para cima, para a parte que vai ficar aparente. Vou colocar mais um grampo extra aqui no meio, só por precaução, só para manter uma pressão mais uniforme. Eu não pressionei demais os grampos porque o segredo de uma boa colagem não é você apertar um monte os grampos que você vai usar, é usinar de forma adequada as madeiras para que elas se encostem. Então aqui eu tenho um contato de toda a superfície da madeira, a cola vai fazer o trabalho dela e a minha colagem vai ficar perfeita, mesmo sem apertar em demasia os grampos. A colagem dessas outras ripas aqui não vai ser formando um painel, como foi a peça anterior, vai ser formando uma tábua mais grossa assim. Eu já escolhi também aqui as duas que a lateral ficava mais interessante aqui, a aparência dela. E uma dessas ripas aqui eu vou deixar sobrando, eu vou usar duas agora, por enquanto, depois se precisar eu uso a outra. Então agora é só fazer essa colagem e deixar secar lá junto com a outra. Não preciso colar até nas pontas, já que eu não vou usar toda a extensão dela. Então aqui essa ponta que eu sei que eu não vou utilizar, eu já deixo fora, não preciso nem aplicar cola. Aqui eu vou começar usando alguns desses grampos de mola aqui para alinhar as peças e depois eu coloco os grampos convencionais.
As duas colagens já estão prontas, agora é só esperar o tempo de cura da cola para continuar o projeto. Já cortei o formato da peça que eu quero usar, já fiz um chanfro aqui de acabamento na borda também, com uma fresa de 45 graus, e agora é hora de lixar. Aqui entre o lixamento com a lixadeira e manualmente foram aproximadamente 25 minutos para a peça ficar no estado em que ela está aqui. Ainda tem alguns pontos que eu vou precisar lixar mais uma vez. Ela está um pouquinho áspera, que tem algumas marcas, mas inicialmente, pelo menos o lixamento principal está concluído. Com essa peça aqui terminada, é hora de trabalhar na prateleira. Cortei um pedaço de 25 centímetros daquelas duas ripas que eu colei uma em cima da outra para fazer a prateleira. O círculo aqui tem um diâmetro de 30, então a ideia é que essa prateleira fique um pouquinho menor para aparecer as bordas aqui. E ela não vai ser colocada bem no centro também, ela vai ser colocada da metade para cima. Então imagino que aqui seja o centro, vai ser colocado da linha para cima, para ter mais espaço aqui onde vai ter os ganchos para pendurar as chaves, e aqui em cima então fica a prateleira para apoiar algum objeto. Para o acabamento ficar mais parecido entre essa peça circular e essa prateleira, eu vou usar a fresa de chanfro 45 graus aqui nas pontas e na face para igualar um pouco essa questão dos cantos aqui das duas peças. Fiz o que eu considerei ideal para essa peça aqui, mas eu não gostei do resultado, principalmente nesses cantos aqui. Então, como eu tenho uma peça circular aqui como peça principal do porta-chaves, eu vou arredondar esse canto aqui para esse chanfro seguir e fazer a volta aqui, como se fosse de fato uma peça única. Ficou muito separado aqui com esses chanfros na lateral e aqui na face e também aqui na borda. Então eu vou arredondar para tirar esse chanfro daqui, deixar esse canto aqui arredondado, e daí o chanfro aqui ele vai seguir e fazer a volta até completar a prateleira. Eu vou aproveitar a oportunidade para testar esse gabarito que eu fiz na impressora 3D e acabei nunca utilizando.
Como a fresa rolamentada que eu tinha não alcançava para transpassar essa madeira em uma passada única, eu tive que virar a madeira, inverter o gabarito e nisso acabou levantando algumas rebarbas aqui, por conta de contra o sentido que eu deveria cortar naturalmente a fibra da madeira e acabou dando esse problema de acabamento aqui nessa ponta. Do outro lado também ficou com algumas marcas, um pouco menores, mas mesmo assim ficou marcado. Então eu preciso com a grosa e com lixa agora dar um acabamento nessa curvatura, mas de forma geral o aspecto ficou pelo menos como eu queria. Agora sim a aparência ficou bem melhor. Próximo passo é prender essa prateleira aqui na peça circular. Para isso eu preciso marcar a posição e eu vou usar algumas cavilhas, duas aqui na verdade, para tornar essa prateleira aqui removível. Assim eu vou poder esconder atrás dela os parafusos que eu vou prender essa outra peça aqui na parede na hora da instalação depois. Já fiz a furação das cavilhas para fazer a instalação da prateleira, já marquei inclusive a profundidade aqui dessa tábua, porque eu vou colar a cavilha na prateleira e vou deixar aqui para fazer a colocação. Então as cavilhas vão sair junto com a prateleira, digamos assim. Agora eu vou fazer a aplicação de cola.
e colocar as cavilhas aqui até a marcação. Agora é só deixar essa cola secar, daí já está pronto para fazer a instalação. Aqui é só bater e prensar ela para ficar fixa, já que não vai suportar tanto peso, não tem problema ser só com cavilhas. E aqui eu preciso fazer 2 furos para passar os parafusos que vão prender aqui o porta-chaves na parede. Pronto, já fiz 2 furos aqui para colocar os parafusos que vão prender na parede com o rebaixo para a cabeça do parafuso ficar para dentro e não atrapalhar o encaixe da prateleira. E agora eu tenho todas as peças concluídas, faltando os ganchos aqui para pendurar as chaves. Já que a ideia do projeto é a reutilização de materiais, eu cortei 5 pedaços de pregos velhos que eu encontrei aqui. E agora eu vou tirar a ferrugem e depois usar eles como ganchos para pendurar as chaves. Esse aqui é aquele removedor de ferrugem caseiro que eu fiz há mais de um ano atrás, que está guardado aqui. E eu já vou aproveitar para verificar se ele ainda está funcionando adequadamente. Agora eu vou deixar aqui os pregos em solução por algum tempo para a gente ver o resultado. Aqui os pregos ficaram aproximadamente 2 horas na solução e, em princípio, ela está funcionando muito bem, obrigado. O resultado aqui foi bastante satisfatório, mesmo até para os pregos que estavam mais enferrujados. Com a ferrugem toda removida, agora eu vou trabalhar para fazer uma espécie de polimento na cabeça deles aqui, fazer um acabamento de forma geral na parte que vai ficar exposta para fora da madeira.
E tá aí mais um projeto concluído. E sempre que eu termino a execução de qualquer projeto, eu gosto de parar um pouco e fazer uma autocrítica, uma avaliação, para ver o que eu errei, o que eu acertei, o que poderia ter sido feito melhor ou diferente, para que a cada projeto eu continue a minha evolução dentro da marcenaria. Aqui eu não acho que tenha cometido nenhum erro crítico na execução do projeto, o fluxo foi muito natural, eu consegui ir seguindo o passo a passo que eu havia planejado mentalmente para esse projeto. A única coisa que fugiu um pouquinho, digamos assim, foi a prateleira, que quando eu fiz o chanfrado dela nas bordas ali e coloquei uma peça na outra, parecia que não faziam parte do mesmo projeto. Eram duas peças isoladas que eu estava juntando ali e visualmente falando não ficou nada agradável. Daí rapidamente me veio a ideia de arredondar os cantos, então foi a solução que eu encontrei, executei essa ideia e daí sim, quando eu juntei as duas peças, pareciam fazer parte do mesmo projeto e visualmente falando, pelo menos para mim, ficou muito agradável. Então acho que esse foi o único percalço aí no meio do caminho, mas não dá para considerar um erro ou uma falha, simplesmente foi que eu imaginava uma coisa e na hora que eu executei não ficou exatamente como a minha imaginação tinha projetado aquela imagem na minha cabeça. Fora isso, tudo transcorreu muito naturalmente, sem problemas aí nas colagens, normalmente é onde acontecem as falhas críticas, mas aqui eram poucas peças para colar e tudo foi evoluindo de forma natural. Uma coisa que eu comentei no meio do vídeo, depois acabei não explicando, é que eu tinha essa tábua extra aqui na hora da prateleira, eu falei, se precisar depois eu vou usar ela. Qual que era o meu planejamento para essa ripa extra? Se a colagem das duas peças aqui ficasse com um acabamento não muito satisfatório, se ficasse aparecendo muito a emenda da colagem aqui, depois que eu tivesse lixado as peças, eu ia cortar uma tira fina daquela outra ripa e ia fazer uma moldura ao redor dessa prateleirinha aqui para esconder, digamos assim, que ela era composta por duas peças coladas. Então essa que foi a ideia. Acabei não fazendo porque o acabamento ficou satisfatório, pelo menos para o meu padrão de qualidade exigido para esse projeto. Então só para explicar a questão da madeira extra. E aproveitando o assunto autocrítica, eu quero deixar aqui uma reflexão para você fazer. Você que é marceneiro de final de semana, que tem a marcenaria como hobby. Eu, por conta do canal aqui, converso com muitas pessoas sobre marcenaria, sobre projetos, sobre ferramentas, sobre oficinas para fazer marcenaria como um hobby. E eu percebo, em muitas dessas conversas, uma afobação, uma pressa absurda nas pessoas em simplesmente terminar o projeto. Marcenaria como um hobby não é sobre terminar projetos. É sobre você aproveitar cada etapa da execução daquele projeto. É sobre você aproveitar mais o caminho do que o destino final. Marcenaria como um hobby é sobre passar tempo de qualidade na sua oficina, não sobre correr para simplesmente terminar mais um projeto. Eu levei 3 tardes inteiras para fazer o meu porta-chave. Se eu tivesse corrido, podia ter começado de meio-dia e de noite ele estava pronto. No outro dia de manhã eu fazia a finalização ali, o acabamento da segunda demão de cera que eu apliquei, dava uma lustradinha e pendurava na parede e pronto, mais um projeto terminado. Ao invés disso, eu optei por passar 3 tardes de muita qualidade, de muito aproveitamento de tudo que eu estava fazendo aqui na oficina. E sinceramente, pelo menos para mim, isso faz muito mais sentido do que correr para terminar em uma tarde e depois talvez ficar fazendo besteira, olhando vídeos sem sentido ou simplesmente entretendo a minha cabeça com algo que não vai me ajudar em nada. Ser marceneiro hobbyista significa passar tempo de qualidade na sua oficina. E não importa se você está fazendo um projeto, afiando um formão, limpando a sua oficina, organizando alguma coisa que está bagunçado, desde que você, de fato, aproveite o tempo que você está na oficina. Então para de correr para terminar o projeto, para de ter pressa com tudo e começa a aproveitar cada etapa da execução daquilo que você faz na sua oficina. Indiferente de ser um projeto, uma organização, uma manutenção, algo que você precise fazer para que o próximo projeto seja mais produtivo, seja mais prazeroso. Fazer marcenaria como um hobby é sentir prazer e satisfação com o que você está fazendo e não se estressar e correr para terminar um projeto a todo e qualquer custo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha aproveitado os ensinamentos e os conhecimentos passados aqui. Todas as dúvidas, críticas, opiniões, sugestões, elogios são bem-vindos aqui nos comentários e dentro da minha disponibilidade eu respondo e vou interagindo com vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo num próximo projeto aqui do canal Valeu a Dica.